Voltei. Bem, gente, então, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Palmira Heine. Eu trabalho com a análise de discurso de vertente pechetiana na Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. E o nosso grupo de pesquisa, o GPAD, tem promovido um ciclo de bate-papos com inúmeros pesquisadores da análise de discurso, e hoje nós temos a honra e o prazer de receber a professora doutora Leda Tifune, que vai falar um pouco conosco, bater um papo nessa manhã enriquecedora de conhecimentos. Antes, no entanto, eu vou fazer a apresentação da professora, claro que é um resumo, né, diante de todas as produções que ela possui. Então, a professora Leda Tifune possui graduação em Letras Anglo-Germânicas pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. É Master of Arts in Language Acquisition pela University of California. Doutora em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas. Livre docente e associada pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular sênior da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Realizou estágio pós-doutorado de curta duração na Universidade de Bolonha, com Carlo Ginzburg, e em 2 ocasiões na Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, com Jacqueline Autier. Oferece seminários, grupos de estudos e orientação de iniciação científica, mestrado e doutorado. Supervisiona pós-doutorados, atua na pós-graduação nas áreas de letramento, análise de discurso, autoria, psicanálise lacaniana, gêneros discursivos. Tem formação em psicanálise e é pesquisadora por produtividade em pesquisa do CNPq e líder do grupo de pesquisa, a análise do discurso e suas interfaces, do Diretório de Grupos de Pesquisa. Tem mais de 100 de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, capítulos de livros e livros publicados. Participa regularmente de congressos e reuniões científicas no Brasil e no exterior. É pesquisadora associada da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Muito bem-vinda, professora. Nós reiteramos aqui, muito felizes com a sua participação no nosso evento. E agora a fala é toda sua. Eu vou apenas informar que esse bate-papo está sendo gravado e ficará disponível no canal do meu grupo de pesquisa, em que divulgarei o link aqui no bate-papo. Está bem? Muito obrigada. Tá bem. Palmira, eu agradeço, porque nesse momento que a gente está vivendo, o nosso país está, como eu diria, em luto, né? É uma tristeza, não só pelo número de mortos, como pelo distanciamento que a gente é obrigado a respeitar, apesar de alguns não se acharem obrigados, né? Eu acho que essa aproximação virtual que você está possibilitando é muito importante para nós. É uma forma de a gente manter contato, certo? Então, isso traz muita alegria. Eu estou super contente de estar aqui com vocês, tá bom? Quero mandar de novo meus parabéns para você, pelo seu aniversário, tá? Bem-vindos todos que estão me assistindo. E eu vou, então, apresentar minhas transparências para poder trabalhar, tá bom? Só confere para mim se está aparecendo ou não. Para mim, ainda não aparece. Está aparecendo apenas a tela, dizendo que você está apresentando, mas não aparecem os slides. Acho que você tem que abrir o slide.
para ele que ele apareça na tela. E agora? Nada? Compartilhar. Um minutinho. Eu Fique sou à vontade, nula nessas coisas, viu? Agora não Fique sei à mais. vontade. Se tiver alguma dificuldade também, quiser que o nosso aluno possa passar também, pode ficar à vontade, viu? Já Mas apagou fique meu tranquila. PowerPoint. Não. Cadê? Você está apresentando, tá? Cadê o PowerPoint? Você apagou. Abre aí. Abre aí. Eu apaguei sem querer, né? Então, um erro de percurso. Não, é aqui. Agora sim, já está Não, aparecendo a tela. só. Eu sei. Olha lá. O Meet Google está compartilhando uma janela. Sim. Estou tentando entrar no PowerPoint, pessoal. Desculpem. Clica 12. Não está abrindo? Por quê? E agora? Não. Cadê o... Abre ele lá. Isso. Deixa eu ver se está lá. Professora Leda, se Oi. você quiser, desejar nos mandar o slide, nós podemos ir passando aqui e a senhora ir falando. Fique à vontade também para decidir como será melhor para a apresentação. Obrigada, Paulinho. Não estou achando aquela janela. Vou começar de novo, então. Um minutinho. Aqui, apresentar agora, isso. Uma janela. Todo mundo está ouvindo. Sim. Pronto. Compartilhar. Agora, vê se pergunta para ele. Está tudo ok, Palmira? Dá para ver? Tá aparecendo. Agora sim, agora estamos vendo. Ufa! Tecnologia zero. Maximiza. Tá bom, então. Vamos ver, então. O título da minha fala, né? É esse letramento, autoria e contenção da deriva, a escrita em um hospital psiquiátrico. Na verdade, eu vou falar de 2 hospitais, mas eu vou me deter mais em um deles. Então, eu queria começar dizendo que fazer ciência, fazer política, para mim, né? E que não existe fazer ciência sem fazer política, né? Mas existe fazer política sem fazer ciência, como a gente sabe, né? Pelos negacionismos tal que vigoram por aí. E que somente a ciência e a arte é que vão nos salvar nesse momento que a gente vive. Eu acredito muito nisso, a arte de maneira geral, tá?
e eu dedico essa intervenção à universidade pública e manifesto o meu luto pelas vítimas da Covid. A minha epígrafe é da Adélia Prado e já fala da relação entre doença e cura. Ao escolher palavras com que narrar minha angústia, eu já respiro melhor. A uns, Deus os quer doentes, a outros quer escrevendo. É muito lindo isso. Bom, então vou começar. A preocupação com a classe baixa, devido às minhas opções políticas e ideológicas, sempre perpassou o meu trabalho científico. Quem conhece minha tese de doutorado, o primeiro livro que eu publiquei, eu já falo de adultos não alfabetizados. O título do meu primeiro livro é Adultos Não Alfabetizados, o Avesso do Avesso, que depois saiu por outra editora com um título diferente, né? Então, eu trabalho exatamente nesse lado do avesso. Eu não falo de letramento relacionado com alfabetização dentro das escolas, com alunos de classe média ou classe alta. Isso é interessante, eu acho que é importante, mas não faz parte do meu interesse científico, né? Então, eu trabalho nessa região aí. Na minha opinião, a ciência não é neutra, nem instrumentalizada para servir interesses acadêmicos ou de classe. Sempre achei que fazer ciência é uma forma de atuar politicamente, de criar meios para combater a injustiça social. A universidade, nesse contexto, é a instituição social por excelência, onde esse conhecimento deve ser produzido e de onde deve ser irradiado para a sociedade em geral. E vejam, não estou desfazendo do conhecimento popular, que não vamos dizer assim, não é publicado, né? Essa sabedoria popular, o que fazer com plantas medicinais, por exemplo, né? E muitas modas, muitas cantigas, parlendas, que eu valorizo bastante, né? Mas eu acho que, a partir do momento em que a academia começa a fazer disso o seu objeto de estudo, está fazendo política também. Lado a lado com a minha linha de pesquisa sobre letramento, preocupei-me com uma forma de devolver à comunidade o salário que me pagam através dos impostos. Foi assim que montei um programa de alfabetização de adultos que durou 10 anos, atendendo pessoas pobres analfabetas da região de Ribeirão Preto, ao mesmo tempo em que servia como disciplina de formação para os alunos do curso de psicologia. Então, eu tive, nesses 10 anos, 43 estagiários que iam até os locais, eles montavam as classes e iam até os locais para fazer o trabalho deles de alfabetização. E esses locais eram os mais variados possíveis, desde uma cadeia pública, a cidade de Sertãozinho, até meninos de rua, que eram atendidos na própria rua, embaixo das árvores. A alfabetizadora se sentava com eles no chão, e bairros pobres e periféricos, aqui de Ribeirão Preto, de difícil acesso, e muitas vezes perigosos. Às vezes, quando as aulas eram à noite, os próprios alunos alfabetizandos acompanhavam as meninas, os rapazes, até o ponto de ônibus, para que não sofressem nenhuma violência no caminho. Então, entre essas instituições e lugares, eu atendi 2 instituições psiquiátricas, e é nelas que eu vou me deter. E vou relatar brevemente o trabalho com alfabetização de moradores desses 2 hospitais psiquiátricos. Esses moradores eram assim chamados porque eles moravam numa casa. A casa é o último estágio antes de receberem a alta e poderem sair, né, do hospital.
Então, por isso era chamado de moradores. A demanda por um trabalho que articulasse práticas de leitura e escrita no contexto de um hospital psiquiátrico levou em conta o caráter terapêutico que a escrita tem, quando circula em meio a diversas práticas sociais. Por conta dessa consideração, optou-se por trabalhar com as diversas maneiras de introduzir ou resgatar o uso do código escrito. O que eu quero dizer por resgatar é que muitos pacientes, muitos moradores tinham esquecido que sabiam ler e escrever por conta da internação. A memória deles estava apagada para essa prática social. Então, muitas vezes a gente percebia que o aluno, vou falar de aluno aqui em vez de morador, descobria que ele já sabia escrever. Eu vou relatar um desses episódios aqui. O ponto de apoio para essa prática foi um método que eu chamo método discursivo de alfabetização, que eu desenvolvi com base na minha teoria de letramento, que é, por sua vez, baseada na análise do discurso piagetiana, na psicanálise lacaniana e em Michel de Certeau, um autor que eu admiro muito e dos quais eu uso alguns conceitos, como o conceito de economia escriturística e o conceito de trampolinagem. No decorrer das atividades propostas, as maneiras pelas quais os moradores se apropriavam dessas práticas foram valorizadas, particularmente as apropriações singulares que faziam do código escrito. E isso reforça o papel que a escrita tem como um recurso terapêutico, a partir de onde se poderia abrir espaço para que os sujeitos pudessem escrever parte de sua própria história, talvez retroagindo e ressignificando essa história. Tínhamos em mente que enunciar é um ato histórico-social de apropriação da língua, um acontecimento que é ancorado nas determinações da história dos dizeres possíveis ou interdiscurso. Segundo Péchet, olhar os fenômenos linguísticos do ponto de vista da enunciação ou do seu funcionamento implica aceitar que esse funcionamento é, em parte, não linguístico e que ele só pode ser definido em relação às suas condições de produção, incluindo-se aqui a história pessoal do sujeito. A cada encontro, diversos conteúdos emergiam e cada participante trabalhava com sua própria história, independente do que era proposto inicialmente como atividade. O que mostra que propor atividades nesse processo é bem diferente da imposição de tarefas que caracteriza o contexto pedagógico da escola tradicional. Cada participante tinha um envolvimento pessoal ou particular com a tarefa e fazia um uso singular da escrita, o que acarretava uma abertura constante à memória discursiva de cada um. Memória essa onde os significantes adquiriam um caráter peculiar e único. Vamos percorrer aqui alguns desses momentos onde a escrita deixa de ser um ato automático, como em Ivo viu a uva, e adquire um caráter singular, recuperando raízes quase já mortas da história do sujeito, cuja identidade na instituição se resumia a um número e um diagnóstico. Farei aqui uma apresentação em forma de vinhetas, entendendo-as como pedaços significativos, recortados de um contínuo. Então, a primeira vinheta que eu vou apresentar... Não. Peraí. Vinheta 1. Ah, não tenho aqui, gente, desculpe. A primeira vinheta é essa. Severino sabia ler e escrever antes de ser internado,
mas tinha esquecido. Severino tinha, na época, 68 anos. Veio de Pilões, na Paraíba. José Tadeu, que era outro morador, então se empenhou em ajudar Severino a aprender, que já sabia ler. Foi então que Tadeu pediu o pincel, dirigiu-se ao quadro, usando o nome de uma pessoa presente para a escrita. Então ele usou o nome da Glória, Gloria, e foi escrevendo pacientemente, letra por letra, o nome da Glória, perguntando a Severino por cada passo da constituição da palavra, e simultaneamente mostrando e dizendo a Severino que é de fato ele que era de fato ele que estava escrevendo. No final lhe diz: quem que escreve? Só um minutinho. Só um minutinho, que eu acho que a gente precisa acertar uma coisa aqui. Não sei, vê se está aparecendo. Pergunta. Está aparecendo aí, Palmeira? O slide está aparecendo aqui, está escrito A Fazenda. Tá. Agora tá. Mas está aparecendo, né? Então, Está. eu vou... tá. Bom, então, em cada passo, né, que o Severino percorria, ele, o Tadeu percorria na lousa com o pincel, ele perguntava para o Severino: e agora, Severino? Né? E aí o Severino dizia qual era a letra seguinte. E ele dizia para o Severino: está vendo, Severino, você que está escrevendo. Aí, no final, ele disse o nome da Glória, escrito lá na lousa, e ele disse: quem que escreveu? Foi você que escreveu, Severino. Nota-se que as queixas frequentes da instituição com relação a Tadeu eram que ele não controlava a impulsividade, ele era agressivo e ele tinha baixíssima tolerância à frustração. No entanto, ele teve a iniciativa de realizar pacientemente a tarefa dispendiosa de trabalhar com o estigma que Severino carrega consigo e que o aliena do seu saber. No mesmo momento, Glória estava ganhando um nome, concretizado em uma situação coletiva, dentro da sala de aula, ainda que dentro da instituição, onde por muitas vezes ela fora somente um número. E Severino deixa de ser um dos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Estão reconhecendo, né? O João Cabral. Ele tornou-se, então, o Severino que sabe escrever. A segunda vinheta é a seguinte: durante a escrita do nome de cada um, que é uma das etapas que a gente percorre pelo método, notou-se que S, acho que não quis divulgar o nome, queria escrever seu nome completo, mas ele tinha muita dificuldade porque não conhecia as letras. Mas ele tinha uma vontade nítida de aprender a escrever o próprio nome. E a primeira vez que ele conseguiu isso, ele sorriu e disse para a alfabetizadora, cujo nome é Milena, que o acompanhava nessa atividade: senhora Milena, é a primeira vez que eu escrevo meu nome desde a infância. E ficou parado, olhando o nome escrito na folha sulfite. Tais fatos nos remetem à noção de que a palavra escrita, em sua materialidade linguística,
pode agir no resgate da subjetividade. S olhou para o seu nome escrito e se identificou, como se olhasse para a representação de si próprio, como um sujeito social e jurídico, um sujeito que tem um nome reconhecido pelos outros e comprometido ao grande outro. A esse respeito, Lacan afirma que a linguagem, com sua estrutura, pré-existe a entrada no simbólico. E o Lacan fala assim: também o sujeito, se pode parecer servo da linguagem, o é ainda mais de um discurso em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento, nem que seja sob a forma de seu nome próprio. A doença de S o havia desgarrado do primeiro significante que marcou sua entrada no simbólico, o seu nome próprio, e ao recuperá-lo, voltou a ocupar o lugar perdido de sujeito. A vinheta 3 é a escrita de um texto em grupo em outro sanatório já. Depois de 3 meses de trabalho de alfabetização, foi proposto ao grupo que se escrevesse um texto em conjunto. Então, os 2 estagiários se dirigiram à lousa e os alunos, né, iam fazendo as associações desde o título. Não aparece? E você está na fazenda ainda. Eu sei agora. Os alunos, os estagiários iam escrevendo e organizando como texto o que os alunos iam falando. Então, era uma espécie de um processo de associação livre que acabou sendo organizado na forma de uma narrativa. E esse é o texto que eles produziram. Esse que está na fazenda. A fazenda. Mas você precisa abrir ali, não sei aonde é. Vocês estão acompanhando o slide? Sim, professora. Sim, A estamos fazenda? sim. Tá bom. A fazenda, exato. A fazenda, então, foi escrito assim. É claro que o que teve ali, na verdade, foi uma tempestade de colaborações, né? E os estagiários, então, organizavam aquilo. É mais ou menos o que o psicanalista faz, né? No trabalho, no divã, com o analisando no divã. A fazenda é um lugar bom de morar. Nela nós trabalhamos com a terra. Lá tem muita criação. Porco, gado, galinha. Lá tinha muito peixe. Nós tomávamos muito café, leite e água de coco. Existe uma dificuldade quando você fica doente, porque é longe. Mas quem tem a sua fazenda, que se vire por lá. É nesse texto que eu vou me deter e fazer uma análise mais aprofundada do que aconteceu enquanto esse texto era escrito, né? O que aconteceu? O que esses significantes estão revelando para a gente? Tá? E em termos também da questão da cura, né? Eu quero lembrar que para a análise do discurso, a análise nunca é linear, né? Sempre em zigue-zague, a gente vai e volta do corpus para a teoria, da teoria para o corpo, checa a teoria, vê se funciona, se não funciona, propõe um conserto, um ajuste na teoria, né? Vocês sabem disso. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos olhar o texto. A gente percebe que existe um movimento de significação nesse texto, no qual os tempos verbais se alternam. A gente tem o presente, depois a gente tem o passado, e depois a gente tem o presente de novo. Eu vou voltar a esse tópico mais tarde. Então, os tempos se alternam junto com os objetos discursivos. Então, a fazenda, a terra, a criação, dificuldade, tá? E que se vire por lá também, que a gente já vai falar. Vamos constatar que tais deslizamentos
fazem com que, à medida que o processo associativo ocorre, produzindo coletivamente o texto, o estereótipo sobre fazenda seja substituído por uma visão subjetiva que passa a incluir a doença. Identifica-se desde o título que o ponto de báscula, ou significante mestre, organizador dos sentidos, é fazenda. Quem trabalha muito bem, já tem alguns artigos publicados sobre a questão do ponto de báscula, é o Fábio Elias Tifune, que deve estar aqui presente. No texto, então, pode-se ver como esse significante, fazenda, determina as associações organizadas em séries horizontais, que podem ser convertidas em listas verticais. Aqui eu estou usando a metodologia conforme descrita pelo Curtine, Jean-Jacques Curtine. Então, essas listas tornam visível para o olhar do analista a contenção da deriva produzida pelos efeitos metafóricos. Vamos ver. Não estou conseguindo mudar. Isso. Espera aí. Clica no de baixo. Está acontecendo. Travou. Parece que travou Travou. Travou? Não sei por quê. Ô, gente, me desculpe, tá? Eu vou tentar de novo. Abre ele de novo. Abre o... Ali. E agora? Compartilhar. Você não deu compartilhar. Dei. Deu? Tá. Ah, vai aparecer. Ah, não. Não. Ai, droga. Está certo, Pro. A senhora agora só abre o slide. Obrigada, Anderson. Pronto? Pronto, já estamos aí vendo agora a fazenda. Nunca perdi a esperança. Então, vejam essa lista aqui, ó. Na verdade, ela deveria ser vertical, né? Mas eu pus assim para facilitar. Então, a gente tem a fazenda, lugar bom de morar, trabalho com a terra, criação, aí tem uma sublista, porco, gado, galinha, peixe, café, leite, água de coco, doença, é longe, certo? Isso, segundo o Peixe, não, nessa figura, dá para a gente ver direitinho como que o significante fazenda funciona como ponto de báscula, ou significante mestre dessa cadeia. Então, todos os demais significantes estão presos a ele. E eles, vamos dizer assim, ocorrem em função do processo associativo. Esse processo associativo é óbvio que essas palavras ou elementos que são associados à fazenda não são aleatórios, né? Tem a ver com as questões subjetivas de quem está escrevendo. Então, a gente tem ali a fazenda, a sublista aqui embaixo, né? Deu para visualizar, né?
Bom, seguindo o Pechet, podemos propor que o processo acima é efeito do trabalho da ideologia, numa maneira de naturalizar os sentidos através de apagar a memória sócio-histórica do dizer e a possibilidade de os enunciados tornarem-se outros. Isso é a definição de deriva, né? Os enunciados podem sempre vir a ser outros. O Pechet fala isso no o discurso, estrutura o acontecimento. Nesse caso, o efeito de sentido produzido por esse processo é tornar óbvio ou já sabido de todos o que é fazenda. Esse seria o efeito ideológico, né? Tais indícios levam-nos a conjecturar sobre a memória discursiva e seu papel a memória discursiva e seu papel na produção de sentidos. Pechet, referente-se ao papel da memória, que a gente está falando de memória aqui, não é? Refere que essa regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série do legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento discursivo novo, que vem perturbar a memória. A memória tende a absorver o acontecimento, assim como uma série matemática prolonga-se, conjeturando o termo seguinte em vista do começo da série. Mas o acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar essa regularização e produzir retrospectivamente uma outra série sobre a primeira. Então, eu já vou mostrar para vocês que aí o Pechet está falando da deriva e do conceito de acontecimento, né? O acontecimento é algo de novo, que irrompe em algo que estava, vamos dizer assim, estabelecido como óbvio, né? Então, é algo que rompe no óbvio para desestruturar esse óbvio. O resultado dessa série de metáforas, que está aqui, né? É um deslizamento de sentido que é iniciado em a fazenda é longe. Vamos voltar lá. A fazenda é longe, vejam aqui, longe. Existe uma dificuldade quando você fica doente, porque é longe, né? Então, tem um deslizamento aí que vai perturbar a ordem normal da enunciação, a ordem aparentemente normal, né? Ou normalizada da enunciação. E o que provoca esse deslizamento é a doença. Então, a fazenda é longe, se situa numa região semântica diferente daquela das associações que vinham ocorrendo até então. Mas esse último sintagma já vem ligado sintaticamente a algo de novo, a doença. Então, existe uma dificuldade quando você fica doente, porque a fazenda é longe, tá? Que, por sua vez, esse significante doença vem atrelado ao significante dificuldade. Dificuldade, doença, é longe, né? Dificuldade, doença, é longe, fazenda, tá? Então, existe uma dificuldade quando você fica doente porque é longe. O resultado dessa série de metáforas, então, é um deslizamento de sentido, iniciado em a fazenda é longe,
que se situa em uma região semântica diferente daquela das associações que vinham ocorrendo até então. Mas que é a fazenda é um lugar bom de morar, lá tem criação, darará, darará. Mas esse último sintagma já vem ligado a algo de novo, que é a doença, que por sua vez vem atrelado ao significante dificuldade. Então, existe uma dificuldade quando você fica doente porque é longe. Ou talvez, aí pegando o significante dificuldade, a gente pode construir um anagrama que é tão caro à psicanálise, né, o anagrama, e trazer o significante felicidade, facilidade. Dificuldade e facilidade. Isso tem a ver também com a regra de ouro da análise do discurso, que é, sempre que se diz X, deixa-se de dizer Y. Então, quando se diz dificuldade, deixa-se de dizer, entre outras coisas, facilidade. E isso tem a ver também, vai dar uma aulinha de linguística, com o conceito de valor do Saussure. Vamos pensar nisso depois, né? Então, essa nova associação, deixa-me ver se eu tenho. Mas esse último sintagma, fazenda é longe, já vem ligado sintaticamente a algo de novo, a doença. Essa nova associação que introduz o texto numa outra zona do interdiscurso, quebra a unidade de sentido que até então vinha sendo instituída. E essa quebra é indiciada pelo significante dificuldade. Existe uma dificuldade quando você fica doente, porque é longe. Que se opõe, no não dito, à facilidade. Rótulo que poderia ser usado para caracterizar a série associativa anterior, nomeando as facilidades de morar em uma fazenda. Ou também, construindo um outro anagrama de facilidade, né, que é também um outro efeito metafórico, a gente pode dizer que essas associações giram em torno da felicidade. Dificuldade, facilidade, felicidade. Que era, ou é, né, para eles ainda, morar em uma fazenda antes de adoecerem e terem que ser internados num sanatório. A inserção de existe uma dificuldade quando você fica doente porque é longe, então, quebra a expectativa do rumo da significação, através da introdução de um outro objeto discursivo. Antes se falava de fazenda, agora passa-se a falar de doença. Esse movimento de substituição permite que se levante um questionamento acerca da transparência da linguagem e de uma certa naturalização de sentidos, que ocorre porque até então havia uma referência ao significante fazenda como um espaço coletivo, que se encontrava marcado por significantes estereotipados dessa zona semântica, como café, porco, galinha, água de coco, bababá. A inserção de doente traz para o eixo metonímico um inesperado, que é exatamente o acontecimento, que vem quebrar o rumo das associações naturalizadas que eram feitas até esse momento. Assim, o aparecimento de uma deriva possível não deve ser creditado ao acaso, mas antes a algo relacionado com a verdade do sujeito, que é o seu sintoma. A verdade, do ponto de vista psicanalítico, né? A verdade do sujeito é o seu sintoma. Então, a inserção de doente traz para o metonímico inesperado, só um minutinho, que vem quebrar as minhas cachorrinhas vieram quebrar
o rumo das minhas associações. Então, assim, o aparecimento de uma deriva possível não deve ser acreditado ao acaso, não é por acaso, né? Isso é trabalho do inconsciente, mas antes algo relacionado com a verdade do sujeito, o seu sintoma. Associar fazenda com doença, considerando-se as condições de produção desse discurso, indicia que o significado de fazenda, já afirmado no Código da Língua, através do efeito de evidência ideológica, é subvertido pelo fluxo da significação. Esse recorte mostra que, para ser possível falar de conflitos, traumas e experiências desagradáveis, é necessário, muitas vezes, que o sujeito se desloque para outra posição discursiva, a outra cena, como diz Freud. Então, Tifone e Carreira comentam a esse respeito que a narrativa torna possível que o sujeito fale de si de maneira disfarçada. O que ocorre nesse pequeno texto é que, para falar do aqui e agora, das condições adversas da internação, o sujeito desloca o tempo do verbo para o passado e coloca o cenário em outro lugar, na fazenda. Como se vê, nesse processo que ocorreu durante a produção coletiva oral do grupo de internos desse sanatório, foi possível falar de uma outra cena fantasmática, e isso se tornou possível devido à maneira singular pela qual a deriva foi contida e domesticada pelo discurso. Claro que tem o trabalho dos estagiários aí, né, que também são autores do texto, né. Então, a gente tem aí que a retroação ao já dito e a amarração através de escolhas lexicais configuram pontos em que o autor intervém. Note-se que o afunilamento desse fluxo da significação, que é operado no momento em que o significante doença é introduzido, produz-se a revelia dos sujeitos, inconscientemente, visto que na cadeia manifesta, eles pretendem falar das dificuldades de quem mora em uma fazenda distante, em caso de doença. No entanto, eles estão ao mesmo tempo falando sobre sua própria doença e sobre o confinamento no hospital, longe de tudo. Estão falando da dificuldade, que é viver confinado, quando já se teve a experiência de viver livre e solto no espaço de uma fazenda. Então, note-se que o afunilamento, então, é introduzido a revelia. Aí eu vou citar um trabalho meu, que é o seguinte: todo e qualquer dizer tem um caráter inescapavelmente histórico, ou seja, é impossível pensar na linguagem, no sujeito e no sentido fora dessa relação, que caracterizaremos como visceral, condição necessária de constituição e de funcionamento de todo o discurso. É isso que confere ao acontecimento de linguagem um caráter repetível, especialmente por sua relação com uma ou mais formação discursiva. Os dizeres possíveis em determinado momento sócio-histórico. O acontecimento, da ordem do repetível, ao entrar em contato com o novo, que é o específico de um dado tempo, reatualiza a enunciação, o que pode levar à emergência de um novo sentido, ou ainda de um novo enunciado. Outro indício linguístico-discursivo a ser salientado refere-se ao tempo verbal privilegiado pela narrativa. Em geral, o tempo verbal usado na narrativa é o passado, né? Quando se vai, o relato é sempre algo que já aconteceu, né? É importante reparar que o texto A Fazenda tem estrutura de narrativa de experiência pessoal. Eu estou usando aqui uma categorização
que fala em narrativa de experiência pessoal, relatos, né? E que seria essa narrativa de experiência pessoal, ou relatos, narrativa de ficção e causos. Os causos são uma mistura, um anfíbio, né? Da narrativa de experiência pessoal com a narrativa de ficção. Essa estrutura, essa classificação de narrativas foi criada pela Maria Cecília Perrone na tese de doutorado dela, Aquisição do Discurso Narrativo. No entanto, então, a narrativa é o passado, né? No entanto, o início desse texto está no presente, né? A fazenda é um lugar bom de morar, etc. Como se os fatos relatados ainda estivessem acontecendo para o sujeito narrador. Conforme a associação livre se desenrola, no entanto, o passado vem substituir o presente. Em seguida, quase como se fosse uma aceitação, seguem-se os enunciados. Existe uma dificuldade quando você fica doente, porque é longe da fazenda. Mas quem tem a sua fazenda, que se vire por lá. Então, a gente tem, né, que a fazenda é um lugar bom de morar, aí vem o passado. Lá tinha muito peixe, nós tomávamos muito café, né? E em seguida vem esses enunciados aí. Volta para o presente. Só que esse presente, vocês percebem, é de uma ordem diferente daquele presente inicial, né? Aquele presente inicial é quase como que aquele presente que eles chamam de histórico, não me lembro o nome, em que você conta fatos passados no presente, mas todo mundo aceita que são passados. Nota-se aí, então, o efeito terapêutico da escrita, que se manifesta por um desligamento do passado e uma reparação no presente, através do discurso e da organização da escrita, das memórias e recordações que causam sofrimento. Percebe-se também como o discurso da escrita, que é aquele organizado com começo, meio e fim, né? Como esse aí, como esse texto, propicia a emergência da subjetividade e também possibilita que pequenos gestos de autoria possam ser concretizados, como a produção desse texto, que é coletivo, mas que diz respeito a cada um. Zanello faz uma observação muito pertinente, quando ela faz um alinhamento entre trabalho terapêutico, temporalidade e metáfora. O trabalho terapêutico deverá, assim, poder instaurar a possibilidade do diferente, onde o paciente só vê o semelhante, abertura de mobilidade e novas possibilidades. Trata-se também, segundo Figueiredo, de uma abertura à temporalidade, ruptura e transição, que se refere à passibilidade ao inesperado, ao surpreendente, ao impossível, pois como repetição, o trauma não passa, não propicia o futuro e não constitui um presente. O trauma atemporaliza a existência. A cura seria a passagem do tempo sem tempo da doença para um tempo vivo, fluido e móvel. Nesse sentido, podemos compreender a doença, a que eles se referem, né, como a impossibilidade do fluir no vir a ser das metáforas de base, cristalização em determinadas metáforas eternamente repetidas, que em psicanálise a gente chama de protótipos infantis, e a desconsideração, de um modo geral, do contexto. É importante observar que essa divisão entre dois enunciados possíveis, que são a facilidade ou felicidade de morar em uma fazenda, 1, e 2, a dificuldade de morar em uma fazenda em caso de doença, são pontos de deriva
que são instalados pelo equívoco da língua, que marcam para o sujeito o real enquanto contingência, e eles estão presentes desde o título escolhido. Vamos dar uma olhadinha no título, então. A Fazenda. Com efeito, o significante fazenda, solto assim, enquanto tal, né, sem contexto, pode ligar-se a mais de um significado, devido à homonímia, o que cria um ponto de deriva, a saber, fazenda pode ser interpretado dentro de uma visão indiciária e psicanalítica. Ou como um gerúndio, semelhante ao... Todo mundo acho que conhece a frase ai, meu Deus, esqueci o nome. Belém da Cartago, Cartago deve ser destruída. Ou a palavra que a gente tem aqui, cotidiana, nossa, né? Agenda, as coisas a serem feitas. Fazenda é quase que um sinônimo de agenda. Então, significa as coisas a fazer. E as coisas a fazer não aponta para o passado, aponta para o presente e para o futuro. O que eu tenho para fazer hoje, o que eu tenho, ou posso, ou vou, ou pretendo fazer amanhã, tá? Então, primeiro como um gerúndio, e segundo como um substantivo, que aí, no caso, é um lugar bom de morar, parará, parará, onde se convoca o passado. Enquanto palavra isolada no título, o sentido desse significante é impreciso, ou melhor, já representa uma amálgama dos sentidos possíveis de serem atualizados no texto, indicando desde o ponto de partida a divisão constitutiva dos sujeitos, um checkmate entre duas formações discursivas antagônicas e contraditórias. Como isso se resolverá? Né? Como que essa questão de estar diante de duas formações discursivas antagônicas e contraditórias, uma que aponta para o presente e para o futuro, e a outra que aponta para o passado, a pergunta é, como isso se resolverá para o sujeito, autor do texto, né? O sujeito coletivo? Discutiremos mais abaixo o desenlace para essa situação conflituosa, através da apresentação de indícios encontrados no próprio ato de escrever-se e narrar-se enquanto sujeito autor, que está sendo evidenciado aqui. Então, por enquanto, vamos continuar comentando, né, a culminância desse processo está no trecho de fechamento do texto, mas quem tem a sua fazenda que se vire por lá, que pode ser interpretada como um closure, no sentido psicanalítico, que é uma reparação no presente, na própria enunciação, de fatos ou experiências traumáticos para o sujeito. O sujeito, nesse lugar, ao mesmo tempo em que reconhece que a fazenda não é sua, abandona também o sentimento de pertencimento, que era um reavivamento do passado, e coloca-se numa posição de distanciamento, que é indiciada tanto pelo advérbio lá, né, longe, quanto pelo sujeito indefinido quem tem, né? Do ponto de vista psicanalítico, pode-se vislumbrar aí o reconhecimento da castração por parte do sujeito, o que implica ao mesmo tempo a assunção do desejo e a revelação da verdade do sujeito, que no caso, talvez a verdade impossível de dizer seja a doença que causou a internação e o afastamento da vida social na fazenda. Assim, o sujeito é interrogado pelo grande outro. Quais são as coisas que podem ser feitas com relação a essa verdade, né? E a resposta que o sujeito oferece ao grande outro é: quem tem a sua fazenda que se vire por lá. Que é assim, um fecho. Se você falar isso numa sessão de análise, o analista vai dizer: ficamos por aqui.
é para você ir embora. Então, é surpreendente isso que eles fazem, né? Parece, então, que a assunção de uma posição discursiva nova, efetuada, afetada pela autoria, pelo discurso da escrita, possibilitou que os sujeitos falassem sobre o sofrimento e a ruptura social que a doença social provoca, em conjunção com o asilamento. Já que estamos falando de subjetividade, vale citar Goldberg sobre a ótica da reconstrução na psicose e na forma de pensar os serviços de saúde mental. Eu gostaria de fazer alguns comentários que foram baseados na observação que nós fizemos durante essas aulas de alfabetização nesse sanatório, nesse hospital psiquiátrico. Os internos, eles eram tão medicados, que eles tinham um tremor no corpo todo, e isso impedia, inclusive, que eles segurassem o lápis para escrever. E prejudicava o funcionamento do esfíncter. Então, a gente tinha adultos que, às vezes, em sala de aula, defecava na calça. E era preciso chamar a psicóloga, né? Isso é uma outra coisa que eu não vou dizer aqui, que então, num dos casos, entrou na sala e chamou a atenção do adulto como se ele fosse uma criança, pelo fato de ter defecado na calça. Então, é uma tristeza sem fim, gente. Vocês não têm noção. Quem nunca foi, realmente não tem noção do que se trata. Então, apoiado em Freud e Lacan, o Goldberg coloca que há um tempo de reconstrução do aparelho psíquico que desabou numa catástrofe existencial. Então, essa catástrofe existencial aí, no caso, é a esquizofrenia, né? Que fez com que esses sujeitos, esses adultos, fossem internados. E essa catástrofe foi provocada por uma quebra no aparelho psíquico, tá? Só que o Goldberg fala assim, é possível reconstruir esse aparelho psíquico, tá? E nós podemos dizer que a escrita, pelo que nós vimos aqui, também assumiu a função de reconstrução, reconstruindo a subjetividade com os significantes. E se isso ocorreu, não foi por acaso. Apoiado em sólido referencial teórico, seguindo uma metodologia inovadora sobre os usos da escrita no processo de aquisição das práticas discursivas letradas dominantes, foi utilizado, como dissemos, um método discursivo que eu criei, né? Esse método assim se denomina pelo motivo de que nele o chamado discurso pedagógico tradicional dá lugar a uma abordagem discursiva e psicanalítica, a escuta de uma fala muito particular, inaugurando uma abertura à polissemia, ou seja, a emergência de novos sentidos possíveis, a fim de possibilitar um movimento de reconstrução de cada sujeito. É isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço muito a vocês, inclusive pela paciência de esperar eu ficar corrigindo meus erros aqui, né? E muito obrigada. Professora, nós é que agradecemos por essa temática tão rica e sensível, né? É muito importante observarmos como esse sentido vai deslizar, né? E, de repente, a gente tem a fazenda com determinados elementos que constituem ali o nível semântico da fazenda, como você falou, e, de repente, a gente tem a questão da doença, né? Que é colocada ali pelos sujeitos que estão produzindo o texto. Então, a gente mostrando como esse sentido vai se constituindo a partir do outro, né? A partir desse outro lugar.
E eu acho que é muito relevante isso que você trouxe, falar sobre essa escrita, né, desses sujeitos, e no momento em que a gente está no isolamento social, que precisa refletir sobre essas questões. Eu quero ressaltar que algumas pessoas fizeram perguntas no chat, fizeram comentários, e nós vamos abrir para quem quiser se manifestar, falar, fazer perguntas, comentários, depois eu retomarei novamente. Então, temos aí já alguns comentários. Eu quero saber se o Lourenço quer fazer aqui a pergunta e o comentário que fez no chat. Pode ficar à vontade para abrir o microfone e se manifestar, Lourenço. Obrigado, Palmira. Leda, estou aqui emocionado, viu? Para variar, né? É engraçado como as apresentações da Leda, o tempo inteiro, elas mexem, vamos dizer assim, com o nosso cognitivo e com o nosso emocional ao mesmo tempo, né? É surpreendente. Leda, você sabe que eu gosto do som, né? E eu pensei numa coisa que eu vou falar aí para você também, e vamos ver. Eu pensei o seguinte, a gente tem ali uma relação, né? Fazenda-doença, né? Daí eu dei uma sondada nos significantes. Os dois são trissílabos paroxítonos. Certo? Você tem a oclusiva D nas duas palavras, você tem fricativas, o F e o Z na primeira, sintetizadas no SAN da segunda. Eu pensei, fiquei muito, assim, encucado com a solução, com o desfecho, né? Eu pensei, fazenda, há um conflito em fazenda. Ela, ao mesmo tempo que se mostra como um lugar de idílio, ela se mostra também como um lugar da doença. Nessa equação, ou nesse conflito, né, quem é o quem do último verso, né? Eu pensei, quem tiver... Qual que é o último verso mesmo? Quem tiver a sua fazenda... Fazenda que se vire por lá. Quem tiver a sua fazenda que se vire por lá, pode ser lido também nessa associação. Quem tiver a sua doença que se vire com ela. Né? E eu achei interessante jogar a doença para falar da... Quer dizer, jogar para falar da doença a fazenda. Eu achei bem interessante. Né? E não achei nada gratuito, em linguagem nada é gratuito, a gente está cansado de saber disso. Né? E eu pensei na fazenda como lugar do conflito. Né? Lugar do conflito. Do conflito. Né? Muito obrigada. Como sempre, né, as suas observações vêm enriquecer ainda mais as minhas análises. E nos seus anagramas também a mesma coisa, né? Dificuldade, facilidade, felicidade, de novo, né? 5 sílabas, mesmo sufixo, mesma posição de acento, né? Então a estrutura fonológica dessa relação anagramática que você fez é incrível. Obrigada, Lourenço. As cachorrinhas estão aí para nos lembrar que o sentido sempre pode ser outro, né, professora? Estávamos brincando aqui no chat que as cachorrinhas também estão aí acompanhando a sua fala. Querem participar. Elas querem participar também. Mas, bem, há mais alguém que queira fazer comentários ou perguntas? Pessoal, este é o momento que nós abrimos o microfone para as pessoas que queiram se manifestar. Eu quero registrar a presença aqui do professor Newton Milanes, que está aqui nos assistindo. Newton, querido, que está aqui também com a gente. Então, quem mais? Virgínia, Virgínia Helena está aí fazendo comentário. Você quer se manifestar, Virgínia? Ela disse que não, mas ela fez um comentário. Ela fez um comentário aqui no chat, né? Parabéns, prazeroso acompanhar a palestra. Difícil tema, aí a comunicação com os esquilos. Nós, sujeitos
nós sujeitos em doenças mentais, nos sujeitos em doenças mentais. Partilho em silêncio minha experiência no tema. Boa conversa. Quem abriu o microfone foi Reginete? Isso. Reginete, pode falar, Reginete. Então, Pro, eu gostaria só de agradecer por esse trabalho da professora Leda. Assim, maravilhoso esse diálogo que ela faz, e assim, ela fazendo análise, e eu fiz uma viagem pelo meu curso de letras, né, com os termos, né, as terminologias que ela utiliza, e eu vi, assim, que casou tão bem com a análise de discurso que ela faz, meu Deus do céu, e aí vem o professor que falou agora, que eu esqueci o nome dele agora, e aí ele vem trazer aquela questão da fonética, meu Deus, que viagem no curso de letras inteiro, assim, trazido pela análise do discurso, eu achei muito maravilhoso, muito obrigado, muito contribuidor, percursos que a gente pensa que talvez não fossem possíveis, e a gente só vê que é muito possível. A análise do discurso, ela traz muitas janelas, muitas portas, e muito obrigada, professora Leda, por trazer essa roupagem, assim, que eu nunca, assim, até então, nunca tinha visto um trabalho com uma análise tão, assim, diferenciada mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Reginete. Professora Leda, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando você fala traz a questão da fazenda, né, com os referidos espaços semânticos, que você até fala estereotipados, né? E quando os sujeitos trazem a questão da doença, e aí você diz na sua fala que a palavra escrita pode agir no resgate da subjetividade, né? E que esta palavra escrita também, a inserção da palavra doença, vai funcionar como efeito de deriva, né? Como algo novo que vai romper o óbvio. Então, eu pergunto, de que modo, na sua opinião, diante da pesquisa que foi feita, né, esses sujeitos puderam ressignificar esses sentidos em relação à fazenda, quando trazem a questão da doença ali no meio do texto, né? Se puder comentar um pouco sobre isso. Eles, eu acho que ficou assim meio evidenciado que eles vão fazer, isso é um processo, né? Desde o começo, que é marcado pelo tempo verbal no passado, depois do presente, e depois tem um fecho, né? Um fecho que a gente chama de closure, em psicanálise, é um fechamento, vamos dizer assim, é como assim, não é preciso falar mais nada, certo? Então, pelo tempo verbal e pelo ato de escrever, porque eles estavam escrevendo, eles sabiam que eles estavam escrevendo. Aí, no caso, a gente tem o grafismo, que os estagiários estavam colocando na lousa, né? A escrita gráfica, vamos dizer assim. Mas não era só isso que eles estavam fazendo, né? Esse ato de escrever aí era uma forma de eles lidarem com a subjetividade, o sofrimento. Eu quero falar do meu sofrimento. Eu quero falar de como é difícil estar aqui, se transformar num número, quando eu tenho um nome, esquecer o meu nome, esquecer de como eu escrevo o meu nome, não saber mais escrever meu nome, ele não é mais sujeito. Você entende? Eu vou ficando meio agitada, mas é porque eu fico... ao mesmo tempo que eu fico entusiasmada, isso vai me afetando, isso vai me doendo, sabe? Daqui a pouco eu vou chorar, vocês vão me desculpar. Mas, enfim, é esse processo de fazimento, estou inventando um termo do verbo fazer, é um processo de fazimento que eles realizam, e nesse fazer, eles vão acessando novas zonas, ou zonas antigas, né, da memória, que já estavam apagadas para eles. É muito significativo.
O Lourenço está comentando, a Leda, como boa pisciana, não deixa de sentir o que faz, objetivamente, né? E a Daniela está falando da escrita que liberta. Muito interessante, porque esse sujeito que passa a ser um número e a não ser sujeito, vai utilizar a escrita, né? Para estar aí ressignificando todos esses sentidos, inclusive da sua dor, né? Que eu imagino, como você trouxe aqui. Aí, se a gente pensar, por exemplo, na escola tradicional, como faz a alfabetização, né? Aqueles textos prontos da cartilha, né? Depois o aluno tem que procurar palavras, e já tem as lacunas para ele só preencher, né? A gente pergunta que sujeito é esse? Exatamente. Que a cartilha, o discurso pedagógico está pressupondo, né? Quem é esse sujeito? É verdade, professora. Gente, quem mais quer? E muitos alunos, Palmíria, eu orientei trabalhos que foram pesquisar dentro da sala de aula, né? O que acontecia? Eles escrevem coisas que dizem respeito a eles, mas muitas vezes o professor não aceita. O professor não aceita. O professor diz, não foi isso que eu pedi. Você fugiu Tem uma interdição, né, professora? Uma interdição do que se pode ou que não se pode dizer naquele lugar. E quem pode ou quem não pode dizer, né, nesse funcionamento do discurso. E a criança pobre, no caso, é duplamente marginalizada, né? Porque o discurso da escola não tem nada a ver com ela. Ela não participa ativamente desse discurso, né? Então, ela é marginalizada aí, e é marginalizada quando entra, porque é vista como alguém destinado ao fracasso, e tratada como... Isso. Ela já é vista de antemão como alguém que não tem como crescer, que é já destinada ao fracasso, né? E essa subjetividade vai se construindo a partir dessas ideias, né? Então, a Daniela Rubi, eu acho que é Rubi, quer se manifestar, está fazendo um comentário no chat, e a Girleide, que abriu também o microfone. Então, tem duas pessoas. A Daniela, se quiser falar, pode ficar à vontade, e a Girleide, que também pediu para falar. Com licença, obrigada pela oportunidade. Eu sou novata ainda na análise do discurso, estou aprendendo muito com a professora Elaine Assolini, junto ao GEPALI, né, o grupo de estudos, e então, assim, estou aprendendo bastante assistindo, né, e ouvindo a professora Leda, mas a impressão que eu tive é que, tratando-se, assim, de uma produção coletiva, né, esse texto, eu percebi o quanto essa produção possibilitou que os sujeitos se encontrassem em seus dizeres, né, eles, é como se um dissesse ao outro, eu sinto mesmo que você, então não deixa de ser terapêutico essa escrita coletiva dentro desse ambiente, ou até mesmo na sala de aula, né, com tanta diversidade entre os alunos, eles se identificam em suas produções e percebem o quanto eles são semelhantes em alguns aspectos, quanto sentimentos se coadunam, né, ali. Não sei se estou dizendo alguma bobagem, mas foi algo que me ocorreu, tá? Ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria relatar uma experiência que eu tive. Teve uma época que eu dava aula de português numa escola que era voltada para ex-alunos do método Paulo Freire, que então eram adultos, né? Poucos eram adolescentes. E como era difícil, eles já sabiam ler e escrever, né? Porque pelo método Paulo Freire já tinham aprendido a ler e escrever. Mas eles não conseguiam falar deles. Eu lembro de uma atividade que eu propus para eles e falei assim, gente, pensa assim, o dia que vocês nasceram, né? Como será que era? O que será que aconteceu? Como era a sua família? Né? A partir daí, como você foi crescendo? O que você fez? Eu queria que eles começassem a contar a história da vida deles, ou de vida, né? Não conseguiam. Eles colocavam datas,
eu nasci no dia tal, em tal lugar. Olha a estereotipia. Eles não sabem quem são. Não se reconhecem como sujeitos também, né? E isso é muito forte quando a gente vê no que você traz para a nossa apresentação hoje. Bem, a Girleide tinha levantado a mão. Girleide, você quer falar? Pode ficar à vontade. Quero, sim. Primeiro, agradecer à professora Leda, né, pelo trabalho lindo apresentado, né, e como realmente mexe com a gente, emociona, né, tudo que é trazido, e alguma coisa que ficou para mim bem evidente, que gostei muito de ouvir, é exatamente esse lugar tão humanizado, esse trabalho tão humanizado da professora, e como ela, que bom, se emociona para falar das minorias, né, das pessoas que de fato carecem, né, desse trabalho. Isso também me emociona muito, professora, mexe muito comigo. Enquanto a senhora falou aí da sua experiência, né, com a classe de adultos, né, da alfabetização de adultos, que eles não conseguiam se posicionar, eu lembrei também de uma experiência. Eu trabalhei numa coordenação há uns anos atrás, numa cidadezinha perto da cidade que eu moro, uma cidade menor, e uma coisa que marcou bastante para mim foi uma das professoras, né, das escolas que trabalhavam, falar que eu apresentei uma sugestão de produção textual para meus alunos, e era o Dia das Mães, né? Então, aquela coisa da mãe, daquele dia bonito e tal, do presente da mãe e tal, e ela traz uma coisa que para ela foi absurda, né? Ouvir, diferentemente daquele que não queria dizer, ouvir esse pronunciamento de uma aluna que dizia assim: eu odeio aquela mulher. Ela apanha e gosta. E aí ela vem trazendo uma construção. Eu hoje até lamento não ter ficado com material, né? Mas assim, um processo mesmo, como que deveria ter sido utilizado essa escrita mesmo com esse processo terapêutico, né? Esse processo de subjetivação através dessa escrita. Então, o sujeito ele foi silenciado, né, diante daquilo que foi proposto, e foi uma coisa que mexeu muito. E sinceramente eu também estava terminando graduação e trabalhando, e hoje eu fico lamentando, meu Deus, eu poderia ter contribuído, né, de uma forma muito mais significativa, e também não fiz. A gente acaba carregando isso também. Mas você ainda pode fazer isso, né? O texto que a gente analisou mostra isso, que você não pode ficar grudada no passado, que você tem verdade. uma projeção daquilo para o futuro e replanejar. Então você ainda pode fazer isso. Eu só queria fazer uma retificação no que você disse, Girleide, que não são minorias, não. É a maioria do povo brasileiro. Que é isso, talvez. E é tratada. Essa ideia de minoria, realmente, a maioria, mas a minoria no sentido de serem sujeitos, né? De serem sujeitos de suas próprias histórias. Então, isso, é maioria. Quantos pobres, quantos miseráveis, quanta gente passando fome tem no Brasil hoje? Todo dia o jornal mostra, né? O nível de pobreza desce cada vez mais. Gente que vive com R$200 por mês, às vezes com famílias de 4, 5, 7 pessoas. Então, isso é a marca do brasileiro, não é, vamos dizer assim, uma exceção, não é uma minoria. Minoria são os 1% que retém 90% do nosso dinheiro. Esses são minoria. Mas eles fazem valer. Olha, veja como trabalha a ideologia. A ideologia é você inculcar o discurso dominante e fazer ele parecer como se fosse natural dizer aquilo. Então, essa minoria de 1% que é dona do capital, ela faz parecer, ou ela começa a denominar os pobres, os miseráveis, os com fome, de minoria.
e aí todo mundo começa a minoria. E veja o efeito que isso tem, né? Minoria. Minoria, você acha que é pouca gente. Até que você começa a se ligar. Falar, escuta, mas quantos são? Concorda comigo? Professora, eu concordo totalmente. E até coloquei no chat, né? Perfeito. Essa questão do funcionamento ideológico, né? E a gente trata essa coisa da minoria, as minorias, né? As minorias que são essas minorias que, na verdade, são maiorias, né? E que minorias no sentido, talvez a gente tenha pensado mesmo nessa minoria, no sentido de não ter visibilidade, é uma coisa que é menor não em quantidade, mas em visibilidade, né? Não em quantidade, mas em visibilidade, mas eu acho que é muito interessante pensar mesmo nesse funcionamento ideológico e rever. Obrigada, professora. Imagine, obrigada a você. Bem, gente, a professora Rosimeire Machado Baltazar fez um comentário no chat, eu quero saber se ela quer se manifestar pelo microfone. Está aberto aí, professora Rosimeire, para que você possa falar. Bom dia, Palmira, muito obrigada. Bom dia, professora Leda, conforme eu disse no chat, seu trabalho é de uma profundidade teórica e de uma sensibilidade incrível. Você foi realmente fantástica na aplicação da teoria, impecável na apresentação, na didática, no passo a passo. Gostaria, inclusive, posteriormente, se Palmira pudesse disponibilizar a gravação para a gente mostrar isso para os nossos alunos, os nossos orientandos, que eu acho que eles só têm a ganhar. E assim, eu não tenho nenhuma pergunta, porque foi simplesmente muito claro, muito objetivo o seu trabalho, mas eu acho que é exatamente isso, né, que é importante termos cada vez mais a produção de trabalhos desse nível teórico e desse nível de sensibilidade, justamente para entendermos, né, como essas maiorias, na realidade, vão sendo minorizadas, no sentido de serem deixadas de lado, né? Você simplesmente foi fantástica, olha, parabéns, estou muito grata. Meu dia hoje, confesso, começou um pouco conturbado, problemas de saúde na família, mas, nossa, a minha manhã agora está fechada com chave de ouro. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Espero que o problema de saúde se resolva. Ai, também. Gente, tem gente perguntando se o vídeo estará disponível. Sim, ficará disponível no canal do meu grupo de pesquisa. O endereço está aí no chat, que Anderson colocou. Vocês podem se inscrever lá no canal, porque eu estou colocando os vídeos dos bate-papos do GPAD. Já ocorreu com a Solange Mitman, com a Evandra Grigoleto, que infelizmente não podemos compartilhar, porque a sala foi invadida por militantes de extrema-direita, que invadiram a nossa reunião e fizeram xingamentos, compartilharam vídeos e coisas de cunho pornográfico. E eu quero dizer que, como a professora Leda disse inicialmente, fazer ciência também é fazer política. E quando a gente fala que fazer ciência também é fazer política, não é política no sentido partidário, mas é política no sentido de estarmos resistindo e pensando sobre nossa sociedade. E nós vamos continuar fazendo os nossos bate-papos, apesar desses ataques, né, de militantes de extrema-direita que estão fazendo ataques a diversos grupos, principalmente de análise de discurso, porque são grupos que lidam com a criticidade, que lidam com todo esse aspecto que é extremamente importante, e nós não vamos parar e nem vamos nos calar, porque não irão nos silenciar. Apesar de todos os ataques, continuaremos resistindo,
estamos aí realizando os nossos encontros e vamos continuar. Então, esse vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube, vocês podem se inscrever lá. Professora, hoje é meu aniversário e o presente foi a sua palestra. Eu lhe agradeço imensamente por esse momento tão rico de sensibilidade e de teoria. Muito obrigada. Eu fico te devendo uma abração. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada aos membros do GPAD. Espero estar com vocês pessoalmente, né? Logo. E a todos os demais amigos e interessados que viram minha palestra. O professor Newton está fazendo um comentário, eu gostaria muito que ele falasse, porque o professor Newton é, assim, uma pessoa queridíssima, né? Eu gostaria que falasse no microfone, Newton. Por favor, ao invés de ficar escrevendo no chat, dê o ar da sua graça aí para nós. Oi, pessoal, bom dia para todo mundo. Oi, minha querida Leda, um beijão. É muito bom te ouvir aqui também, ouvindo os nossos áudios e aqui, nesses dois lugares. Não, estava só comentando, a gente chegou ao fim, na verdade, né, eu acho, mas estava só comentando, Leda, de como a sua discussão me faz voltar sobre a vida dos homens infames, a discussão do Foucault, né, que é toda a compreensão aí do seu corpus, né, de onde você parte. E também o seu trabalho de autoria, desde sempre, né, porque isso aí acho que está dentro de um grande projeto, eu vejo, que é essa constituição da autoria de si, pelos sujeitos que você toma aí. É isso que eu queria colocar. Você é a pichetiana mais Foucaultiana que eu conheço. Eu adoro muito. Um beijão. Eu estou tentando me aproximar do Foucault pouco a pouco. Pode testar. Um beijo, Leda. Um beijo, Palmeira. Feliz aniversário. Um beijo, Newton. Muito obrigada. Gente, gratidão enorme por esse momento e até o nosso próximo bate-papo. Muito obrigada, gente. Até logo. Até logo, professora. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.